período é o século XVI. Um homem preso por desafiar o sistema religioso e político de sua época. Dentro da sua cela escura, ele segura um pedaço de pergaminho e escreve as palavras que mudariam para sempre a luta pela liberdade religiosa. Seu nome é Thomas Helwys. Sua ideia é a separação entre a Igreja e o Estado. Mas ele não foi o único. Ao longo da história, nomes como Roger Williams, Miguel Sattler e Balthasar Ubimaya lutaram, e muitos deles morreram por esse princípio. Mas como essa batalha começou e qual foi o papel dos batistas nessa história? Hoje, vamos embarcar em uma jornada para entender como o conceito de liberdade religiosa surgiu e como ele ainda impacta o mundo até os dias de hoje. A liberdade religiosa, que hoje consideramos um direito fundamental, foi conquistada às custas de muito sangue, de perseguições e de resistências. Desde os anabatistas do século XVI até a Carta da Constituição dos Estados Unidos, essa luta envolveu grandes pensadores e muitos líderes religiosos. E entre esses grupos, os batistas se tornaram uma das vozes mais firmes na defesa desse princípio. Mas quem eram os batistas e de onde eles vieram? Ao contrário do que muitos pensam, os batistas não surgiram nos Estados Unidos, mas na Inglaterra entre os séculos XVI e XVII. 3 teorias tentam explicar sua origem. A teoria dos 3 J's, que significa Jerusalém, Jordão e João Batista, a teoria da ligação com os anabatistas e a teoria dos separatistas ingleses. O mais importante é que esse movimento herdou dos anabatistas alguns princípios fundamentais, como o batismo por imersão para apenas adultos já convertidos, a autonomia das igrejas locais, sobretudo, a tão sonhada e conhecida defesa da liberdade da sua própria consciência. Assim, o mais importante não é como eles surgiram, mas o que eles defendiam. Eles acreditavam que o batismo deveria ser um ato consciente, realizado apenas por aqueles que, de fato, escolhessem sua fé. Afirmavam que nenhum governo, nenhum rei, nem mesmo um líder religioso poderia forçar alguém a crer. Mas no século XVI, defender essa ideia não era apenas um ato de fé, era também desafiar sua própria morte. Governos e igrejas institucionais viam com hostilidade aqueles que desafiavam sua autoridade. Miguel Sattler e Balthasar Ubimaya, 2 dos mais influentes anabatistas, foram torturados e executados por suas próprias crenças. No ano de 1527, Miguel Sattler foi condenado a ter sua língua cortada e seu corpo queimado. Balthasar Ubimaya, após anos de perseguição, também foi morto por não renunciar à sua fé. E mesmo no século seguinte, a perseguição continuou. No ano de 1636, Roger Williams, um jovem pastor batista, foi expulso da colônia de Massachusetts por defender a liberdade religiosa. Sem um lugar para onde ir, ele fugiu para a floresta, sobrevivendo ao frio e à fome, e foi lá que fundou Rhode Island, a primeira colônia a garantir liberdade total de culto. Em seu livro, O Dogma Sangrento da Perseguição, foi um dos primeiros documentos a defender explicitamente a separação entre igreja e Estado. Mas nem todos concordaram com essa ideia. Philip Melanchthon, um dos grandes reformadores protestantes, acreditava que os governantes deveriam combater as heresias e punir aqueles que se desviassem da doutrina oficial. Essa visão fez com que muitos anabatistas e batistas continuassem sendo perseguidos, presos e mortos simplesmente por defenderem sua fé. Mas então, algo mudou. Essa resistência fortaleceu ainda mais a descoberta de que a fé deve ser uma escolha individual e não uma imposição do Estado. Em 1612, ainda preso, Thomas Helwys escreveu um manifesto que desafiaria reis e governantes, que dizia: o rei não é senhor das consciências dos homens, nem pode ele forçar a religião de qualquer pessoa contra sua vontade. Séculos depois, essa ideia influenciaria diretamente James Madison e Thomas Jefferson, os pais fundadores dos Estados Unidos. Foi essa a base
que levou à criação da primeira emenda da Constituição Americana, garantindo que ninguém pudesse ser obrigado a seguir uma religião e que o governo jamais deveria se envolver na fé do povo. Ao longo dos séculos, esse princípio se fortaleceu, dando origem ao que conhecemos hoje como Estado laico, um regime político que separa a religião do Estado, garantindo a liberdade religiosa de todos os seus cidadãos. A luta pela liberdade religiosa não beneficiou apenas os batistas daquela época, mas garantiu que todas as crenças e não crenças tivessem o direito de existir sem perseguição. Como disse Evelyn Dietrich ao interpretar Voltaire: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. A liberdade religiosa continua sendo um tema crucial em nossos dias. Você acredita que a religião e o Estado devem ser totalmente separados? Ou acha que ainda há espaço para a influência religiosa nas decisões políticas? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos e nos veremos no próximo vídeo.